vitoriosas do canal, tudo bem com vocês? Espero muito que esteja tudo bem por aí. Aqui agora estamos bem, mas foi uma semana que nós tivemos bastante contratempo e eu já queria ter feito esse vídeo, né, para postar aqui no canal, para contar para vocês um pouquinho do que eu passei essa semana, mas foi tudo tão corrido que hoje que eu consegui um tempinho para poder parar e vir aqui falar com vocês. Eu tava tirando esmalte da unha, aí eu falei, não, deixa eu parar aqui, deixa eu fazer um vídeo e depois eu tiro. Agora, hoje é domingo, agora é por volta de, acho que já vai dar meia-noite, 10 para meia-noite, e agora que eu parei aqui para poder fazer alguma coisa, né, para mim, para poder descansar, que amanhã a semana começa naquele ritmo maluco. Mas deixa eu contar aqui para vocês uma acontecida, é isso que eu vim falar aqui no canal. Segunda-feira, final de semana foi tranquilo, foi uma rotina. Deixa eu falar para vocês, pausa aí. Em vez de eu te oferecer hoje bolo, café, eu vou te oferecer um chá de maracujá com camomila, que é para dar uma acalmada nos ânimos que por aqui está bem alterado. Eu posso dizer que essa semana eu estou naquela semana pilhada, né? Então, voltando aqui no assunto, no final de semana passado foi um final de semana tranquilo, estava tudo bem. Segunda-feira, como sempre, né? Foi na nossa rotina da semana que é intensa. A Melissa foi para fisioterapia, foi para fono, depois fez TO, depois foi fazer fono e tranquilo. Voltamos para casa. Quando foi na hora do almoço, depois do almoço, ela tirou aquele cochilo dela da tarde. E aí eu vi que ela estava cochilando, meu filho também foi dormir, que ele estuda de manhã. E eu fui aproveitar para varrer os quartos e varrer a escada, enfim, né, fazer os afazeres domésticos. E aí quando eu desci, já estava aqui no último degrau, eu olhei para o sentido da sala e eu vi que a Mel estava numa posição estranha, que eu nunca havia visto, né? Ela estava virada de cabeça assim para cima e dando a entender que tivesse tido uma convulsão. Mas como ela estava super bem, eu não acreditei que fosse, acreditei que ela estava tentando se virar para olhar quem tinha descido as escadas, né? Mas quando eu cheguei perto, eu percebi que ela não voltava o olhar dela para mim, e quando eu peguei ela no colo, eu percebi que ela tinha tido uma convulsão, estava no término de uma convulsão. Bom, ali peguei no colo e tal, tentei ver, né, se já tinha terminado a convulsão, e eu percebi que ela ainda estava convulsionando, mas já mais para o final da convulsão. Bom, aí eu fiquei até brava com meu filho, eu falei para ele, poxa Davi, levasse ela lá para cima com a gente, não deixasse ela sozinha, porque eu não sei quanto tempo que ela convulsionou, né? E ele falou, mas ela estava dormindo, depois a gente costuma deixar a televisão do desenho que ela gosta ligado para que ela possa interagir até alguém chegar na sala. E aí eu percebi que ela ficou meia mole, meia apagada, e nisso também, na última sessão dela, que foi com a fono, a fono falou que ela estava muito molinha. Mas afinal de contas ela estava bem. Aí quando foi mais ou menos para a tardezinha, eu percebi que ela já começou a ficar mais amuada, né? Ela já não estava interagindo tanto, já estava mais amuadinha. Aí eu falei, a Bel não tá legal, mas passou, né? Aí naquela madrugada ela teve ainda 2 convulsões, mas ainda estava dentro do limite das convulsões dela, daquilo que eu sei que a Melissa pode ter dentro do quadro dela. Quando amanheceu o dia, eu percebi que ela estava muito sonolenta, ela estava bem mole, não estava interagindo muito, mas eu troquei a Mel e ia levar ela para fisioterapia. Quando um pouquinho antes de sair, ela teve uma outra convulsão. Aí eu mandei mensagem para a fisioterapeuta, avisando que ela não ia, que ela não estava muito bem, e fiquei ali no aguardo, meio já, o alerta já disparou, né? O sinal vermelho já estava piscando, porque eu falei, bom, provavelmente eu acho que eu vou ter que correr com a Mel pronto-socorro, porque ela não tá legal. Aí, outra crise. Daí eu falei, bom, não vai ter jeito, nós vamos ter que ir mesmo. Minha mãe estava em casa aqui nesse dia, e aí eu fui preparar as coisas para levar para o hospital, porque afinal de contas, toda vez que ela começa a desencadear muitas crises, é porque alguma coisa tem mais sério e ela precisa realmente ficar em observação para ver o que pode ser.
E aí começou, né? Veio uma, espaçadamente de 1h30, 2 horas depois veio outra. E aí eu fui arrumar minha mochila para poder levar. Porque antigamente eu deixava já uma mala pronta, uma mochila pronta com as coisas que eu precisava de emergência: roupa, sabonete, pasta de dente, escova de dente, fralda para mim. Eu já deixava uma mochilinha pronta, preparada. Se precisasse sair correndo, essa mochila estava pronta. Mas como ela ficou muito tempo sem precisar de nenhuma internação, eu já, né, desarmei e deixei as coisas correrem frouxa. Aí eu fui arrumar a bolsa, né? Fui preparar, são coisas que eu tenho que levar para mim e para ela. Aí quando foi logo depois do almoço, eu vi que ela realmente começou, nem queria comer, e aí começou a piorar o quadro dela. Nós fomos para o Hospital São Paulo, porque como ela faz acompanhamento lá, a orientação que eu tenho é para que a gente vá para o Hospital São Paulo para que eles possam acompanhar para ver se está acontecendo alguma coisa. Chegando lá no Hospital São Paulo, bom, eu moro, né, eu já cansei de falar que eu moro em Jandira e o Hospital São Paulo é do outro lado da cidade, a gente tem que atravessar a cidade para chegar até lá. E nós fomos, né, minha mãe prontamente me socorreu nesse dia, me levando até lá. E aí chegando lá, na porta do pronto atendimento estava fechada e estava nos orientando aí até uma UPA que fica na Diogo de Farias. E aí eu pensei na minha cabeça, falei, bom, tá mandando a gente para a UPA para fazer a triagem para depois, né, verificar se o quadro é mais severo ou não, se vai só medicar e vai para casa. E depois quem precisar ir para o Hospital São Paulo vai para o Hospital São Paulo. Eu imaginei que fosse assim. Mas não foi nada disso que aconteceu. Chegando lá na UPA, eu percebi que é um prédio, parece que novo, mas bem desorganizado, completamente desorganizado. E ali na porta você via as pessoas bem perdidas, né, que pegando informação de que precisaria, né, passar na emergência do Hospital São Paulo, estava todo mundo sendo encaminhado para lá. E na triagem do Hospital São Paulo, nós como somos tanto crianças especiais, tem a ala que vai, né, para as crianças, para pediatria, e tem muita criança especial. E lá nessa UPA eu não identifiquei nenhuma criança especial, tinha muito idoso, muita gente idosa. E a UPA estava lotada de gente, lotada, estava todo mundo junto, idoso, mulher, jovem, criança, estava todo mundo junto, uma bagunça só. Mas enfim, né, eu estava ali, eu precisava dar sequência no atendimento ali para a Melissa. E a Melissa já não estava lá muito bem, molha, moada, sabe, abatida, mas ela estava no carrinho, então eu fui tentando esperar chegar a nossa vez, até que ela teve uma convulsão e eu precisei ir falar com o pessoal da triagem. E aí olharam, viram que os batimentos dela estavam um pouquinho alterados, a saturação cai, porque toda vez que ela convulsiona, a saturação cai, e aí colocaram a pulseirinha nela amarela para que ela fosse para emergência. Só que eu fui ainda fazer a ficha dela, passei pela triagem, depois fui fazer a ficha. E nisso ninguém me chamava, nenhum pediatra chamava, aí ela teve mais uma convulsão. Daí eu peguei a Mel no colo, fui até perguntando, né, porque estava muito bagunçado, muito perdido ali. Tinha uma senhora falando alto, brigando com a enfermeira, pedindo para falar com o supervisor, porque a pessoa que ela estava acompanhando já estava mais de 3 horas esperando atendimento e ninguém vinha. Realmente estava uma bagunça só, na UPA lá da Diogo de Farias. Aí eu fui até a porta do pediatra e não tinha ninguém atendendo. E aí eu perguntei, não tem ninguém aqui? Não tem pediatra? E aí nisso que ela estava no meu colo, uma enfermeira estava com umas pastas na mão, passou e viu que ela estava esmorecida. E aí ela perguntou para mim o que foi. Eu falei, ela está convulsionando, eu já estou aqui, já tem mais de 1 hora e ninguém me atende, ninguém me chama, eu não sei nem para onde correr mais. Aí ela falou, só um momentinho. Aí nisso, eu vi que ela pegou o celular, acho que ligou para alguém, e nisso desceu uma pediatra. E uma pediatra meio folgada. A criança tá passando mal e você não fala nada. Eu falei, eu não falo nada? Como que eu não falo nada? Eu tô aqui todo tempo procurando alguém para dar atendimento para minha filha. Isso aqui tá uma bagunça. Ninguém sabe o que faz aqui dentro. E de fato, na sala de emergência, de atendimento para medicação, tava uma bagunça. As enfermeiras perdidas, era gente gritando que tava ali há mais de não sei quantas horas, tava uma bagunça.
E a médica, essa uma outra médica falando que era para o pessoal falar mais baixo, enfim, gente, tava um terror ali. E aí a médica viu que a Mel estava muito desfalecida, pediu para que eu entrasse até essa sala e colocou a Mel na maca. Quando colocou a Mel na maca, a Mel teve outra crise convulsiva. Quando a Mel tem essas crises perto de um profissional, automaticamente eles fazem o quê? Dão uma dose de resgate para ela, que é para acalmar um pouco. Que como não acha veia nesse momento, dá intramuscular mesmo. E essa médica ficou olhando a Melissa convulsionar, contando no relógio quanto tempo que a Melissa estava convulsionando. E ali ficou, até que a Mel, né, eu peguei ela no colo e ela falou, deixa ela na maca, deixa ela na maca. Eu falei, não, eu não vou deixar ela na maca, porque eu gosto que a Mel se sinta acolhida por mim. E aí eu peguei a Mel da maca, chamando ela de volta, até que ela foi ver a saturação baixa novamente, né? E aí ela falou assim, bom, nós vamos precisar interná-la, porque realmente ela tá tendo, já teve 2 crises no tempo que a gente tá aqui, e nós vamos precisar deixar interná-la para ver o que tá acontecendo. Aí eu, nesse tempo, enquanto estavam vendo o que ia fazer com a menina, chegou o pediatra, que acho que é o pediatra do pronto atendimento ali. E aí ele perguntou, ela falou, você sumiu, enfim, os dois estavam lá meio que discutindo, e eu ali, né, com a Mel, passando mal, e o furdunço naquela UPA correndo solto. Aí nisso ele fez as perguntas, eu falei, bom, nós somos, a Melissa é paciente do Hospital São Paulo, ela faz acompanhamento com a neurologia de lá, e eu só vim por causa de orientações médicas, que toda vez que ela tiver mais de 1, 2, 3 crises no dia, para que eu corresse com ela para o Hospital São Paulo. Só que chegando lá, nos encaminharam para cá. Aí ele falou, porque o procedimento agora é outro. Aí ele olhou, mediu a saturação da Mel também, viu que ela não estava bem, a saturação estava dando 88, ela não estava bem, mas isso é comum quando ela convulsiona. Quando ela convulsiona, a saturação cai mesmo, ela fica um pouco mais ofegante. Isso é normal do padrão de quando ela convulsiona, ela não estava com problema respiratório, nada. Isso é uma situação, mas que depois, aos poucos, quando ela vai voltando da convulsão, ela melhora. E aí o que ele me falou foi o seguinte, bom, nós vamos precisar interná-la para colher exames para ver o que está acontecendo. Aí eu falei, mas não vai medicá-la para ela poder sair da crise, para ela dar uma acalmada? Aí ele falou, não vai medicá-la enquanto a gente não souber a causa das convulsões. Olha só. Aí eu falei, bom, mas nós somos pacientes do Hospital São Paulo, tem como o senhor encaminhar a gente para lá? Ele falou, não, agora não procede mais assim. O que acontece é o seguinte, você vai para uma UPA, você veio para a UPA, nós vamos pedir a internação dela e aonde o CROST tiver vaga no hospital, você vai ser encaminhada para um hospital mais próximo aonde tiver vaga. Eu falei, não, mas eu não quero que seja assim. Ela é paciente do Hospital São Paulo, ela tem que ser encaminhada para lá. Eu vim para cá só para ela ser atendida pelos profissionais que já estão acostumados com ela, não para eu ir para qualquer lugar, senão eu ficava lá onde eu estava. Aí ele falou, mas não procede mais assim. Eu não sei se não te orientaram, mas não procede mais assim. Agora a UPA que vai pedir para o CROSS uma vaga e você vai ser encaminhada. Aquilo ali já me deu um desespero, já me desestabilizou por completo e eu falei, não dá para ser assim. Por quê? Porque numa vez, no passado, em 2018, 19, a Mel teve uma crise convulsiva chamada de mal epilético e ela ficou desacordada, ela teve uma convulsão muito severa, ela ficou desacordada e eu precisei ir para o hospital. E lá eles não sabiam o que estava acontecendo com a Mel. E o que eles fizeram? Colocaram uma válvula na cabeça da Mel, achando que ela estivesse tendo uma hidrocefalia, né? Um acúmulo de água no cérebro. E não é isso que a Mel tem. A Mel tem uma má formação e que esse quadro para ela de convulsões seria praticamente normal, mas ele quando ela está com um quadro infeccioso, ela desencadeia muito mais convulsões. Porque eles chamam de linear, né? O linear dela fica mais baixo, já que ela tem um linear baixo, com uma infecção, qualquer coisa que ela tenha, diminui mais ainda. Então ela fica completamente fora do padrão mesmo, ela sai do normal para ela e aí ela fica toda atrapalhada e as convulsões acabam sendo muito mais intensas. E eu sabia que um outro profissional, não que ele não seja capaz,
mas que ele vai precisar investigar muito a respeito dela para chegar no que ela precisa. Então eu falei, não, se for assim, eu não queria que ela ficasse por ali, ninguém conhecia ela, tanto que ninguém fez a dose de resgate para ela lá nessa UPA, né? E se me mandasse para um outro lugar que não conhecesse minha filha, provavelmente aconteceria a mesma coisa, eu ficaria tentando achar a saída para uma coisa que não conhecem, sabe? Quando você fica tentando aqui, tentando ali para achar uma solução para uma coisa que ninguém sabe o que que é. Então eu preferia que não internasse ela em qualquer lugar. Se não fosse no Hospital São Paulo, eu voltaria aqui para Barueri, que estão acostumados já com o caso dela, que conhece, né, o histórico um pouco mais da Melissa, porque eu sou muito frequente lá. E aí eu falei, não, se for assim eu não quero. Se for para internar ela em qualquer lugar que não seja no Hospital São Paulo, eu não quero. E aí ele não gostou. Ele falou assim, mas acontece que você estando aqui já é responsabilidade nossa. Nós não autorizamos a senhora a sair do estabelecimento. Ah, tá. Aí que aconteceu? Eu falei assim, ele falou, vou providenciar a internação dela, vou pedir a internação dela, vou providenciar as papeladas. Saiu dessa sala e eu sentei numa cadeira que estava ali, uma poltrona, e comecei a chorar, né? Porque eu já me veio na mente tudo aquilo que ela já passou lá atrás e ela ficaria novamente na mão de pessoas que não conhecem ela, que poderiam ficar tentando achar meios para poder entrar com uma providência mais certa. Porque se a Mel não está com infecção urinária, o quadro dela é uma outra situação, então fica dando uma série de medicações, furando, fazendo isso e aquilo, para tentar achar uma saída para ela sair dessa situação. E sendo que se você vai num lugar onde já conhece, já sabe, ó, então é isso, vamos para esse caminho, que esse é o certo. E aí eu sei que eu sentei naquela cadeira e automaticamente eu já comecei a chorar, porque eu já me peguei numa situação mais lembrando do passado, né? E aí eu liguei pra minha mãe, ela falou assim, ela foi comigo, tadinha, né? Nem posso cobrar nada dela. E eu liguei pra ela pra pegar uma opinião também. E aí ela, mesma coisa, ela falou, vem embora, a gente volta, vai pra Barueri, não deixa ela ir. E aí, como é que eu ia sair de lá de dentro se eles já estavam preparando a internação dela, né? E aí eu fiquei meio que perdida, meio sem saber o que fazer, porque eu fico muito desestabilizada nessa hora, né? Muito sem raciocínio lógico. E ela estava aqui no meu colo, eu estava com o carrinho dela, e aí a enfermeira veio para tentar achar veia, não achou veia na menina, e tentou uma vez, tentou duas e nada. E aí eu falei para ela assim, enfermeira, eu preciso dar alguma coisa para ela comer. Eu preciso dar realmente, porque ela tá desde manhã sem nada, ela só tomou um danoninho e ela vai começar a passar mal, porque a gente sabe lá que horas que vai internar, que horas que vai vir dar alguma coisa para ela. Então eu preciso dar alguma coisa para ela comer. Aí ela falou, mas a partir do momento que você tá aqui dentro, você já não pode mais sair, ela vai para internação. Aí eu falei, olha, eu vou e eu volto, eu só vou procurar alguma coisa para Mel comer. Mas nessa minha ida, procurar alguma coisa para Mel comer, eu não sentia de jeito no meu coração vontade de voltar para aquele lugar, não sentia confiança, não sentia firmeza. Eu percebi que o local estava muito bagunçado, né? As pessoas estavam muito confusas, era muita gente reclamando, era muita gente brigando ali por um atendimento, era um idoso com mulher, estava muito bagunçado, eu não senti confiança nenhuma. Aí o que eu fiz? Falei para ela que eu iria dar alguma coisa para Mel, que eu voltava. E aí ligando para minha mãe, cadê minha mãe, né? Minha mãe sumiu, estava perdida, se perdeu ali entre as ruas, não sabia como me encontrar. E eu só preocupada do segurança ou de algum enfermeiro vir atrás de mim e eu estar lá fora com a menina e mandar eu entrar pra dentro novamente. E minha mãe que não aparecia, estava quase pegando o trem e vindo embora para Jandira de metrô e deixando minha mãe lá para trás. Porque ela se perdeu. E aí eu falei assim, mãe, onde você tá? Para onde você tá que eu vou até você. Ah, eu entrei na rua que não tinha retorno, eu já tô chegando, enfim. Só sei que depois de um tempo ela conseguiu nos encontrar, tadinha. E aí nós viemos embora pra Barueri, pra onde ela foi o atendimento, né? Chegando em Barueri, minha mãe me deixou lá, porque não pode entrar dois acompanhantes, minha mãe me deixou eu vir embora.
E aí, chegando lá, a Mel teve uma crise na sala da triagem. E aí, como ela teve uma crise na sala da triagem, já colocaram a pulseirinha vermelha nela e já levaram ela por trás mesmo, lá pela... Né, quem acompanha aqui no SAMEB de infantil sabe que a gente, quando tá com criança em estado mais grave, vai pela parte de trás. E aí chegou lá, estava convulsionando, mas como já conhece o quadro dela e o atendimento ali no SAMEB é eficaz, sabe? Assim, eu nunca tive o que reclamar do atendimento do SAMEB infantil, nunca mesmo. Em relação, só teve uma única situação que foi com uma atendente lá que queria um comprovante de que a Melissa era uma criança especial. Mas já automaticamente já deram a dose dela de diazepam na intramuscular para ela sair da crise, enfim, nós ficamos por ali e ali colheram exames e viram que ela estava com infecção urinária muito alta, mesmo que ela tivesse tido um tratamento há 10 dias atrás, 12 dias atrás, eu estava dando antibiótico, mas não foi o suficiente para poder combater o vírus, né, que eles chamam de um vírus muito resistente. E aí entraram com ceftriaxona, acho que é isso que fala, se não for isso é parecido, que é um que realmente que é na veia, que ele é mais potente, que aí ele vai diretamente no bichinho para matar ele. E aí, diante dessa situação toda, nós ficamos de terça-feira até quinta-feira internado. Na quinta-feira ela saiu, era quase 4 horas da tarde, quase 4, 5 horas. E nós tivemos alta porque houve aquele incidente que aconteceu em Barueri, nós estávamos esperando a vaga sair para o Moram para terminar o tratamento lá, mas por conta dessa situação, acabou que os casos um pouco mais que dava para continuar com o tratamento via oral em casa, teve alta. Mas o que eu quis trazer no vídeo aqui para vocês hoje nesse bate-papo, que nem foi um bate-papo, é mais um desabafo, é que nós precisamos estar muito atento, né, a tudo que acontece ao nosso redor. E o nosso coração, ele fala às vezes, muitas vezes por nós, ele meio que identifica. Quando você não sente segurança, quando você não sente que você pode ser bem atendido naquele lugar, parece que a gente tem uma sensibilidade para sentir isso, né? É como, quando eu cheguei aqui no SAMEB, é como se eu tivesse, que eu pude me desmontar e saber que ali, os profissionais que atendem ali saberiam como lidar com a situação da Melissa, né? Eu nem tinha pego ainda o exame de urocultura dela, que não tinha dado tempo de uma semana para outra para ficar pronto. Então, assim, já foram na certeiro, né? Ela começou a passar mal, e aí ela falou, bom, não tá dando certo a amoxicilina, então nós vamos entrar com o mais potente. E já foi sem pegar resultado de exame, nada. E de fato era, né, uma infecção que ela tem por conta da bexiga neurogênica, e ela é um pouco resistente, então não é qualquer medicação que consegue combater. Mas e se eu tivesse permitido minha filha ficar naquele lugar, né? Qual o caminho seria? O que aconteceria? Eu sempre ando muito com o pé atrás, porque um dia o neurologista falou para mim assim, olha, o caso da Melissa é tão agravante que ela pode ter uma convulsão tão severa que pode ser que você perca a sua filha. Né? Ela pode ter um mal tão severo que você pode perder a sua filha. Então, é como se eu andasse o tempo inteiro assim nessas condições dela estar mal, pisando em ovos, que eu posso perdê-la a qualquer momento. Então, eu não sou uma pessoa que não fica iludida que isso não pode acontecer. Sim, eu sei que isso pode acontecer. Mas o quanto que eu puder evitar que a minha filha passe por certos transtornos desnecessários, é isso que eu vou fazer. E aí eu meio que fugi lá daquele pronto-socorro, não fui, né, fugi mesmo, né, saí de lá, deixei a ficha dela em aberto lá e tava só esperando minha mãe chegar. E se minha mãe não chegasse, minha mãe continuasse perdida, eu iria pegar um trem e vir embora. Mas para vocês verem como que a gente anda, né, como que a gente vive em alerta com os nossos filhos, porque qualquer situação que seja contrária daquilo que ele precisa pode ser fatal.
Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa situação que eu vivenciei essa semana passada, onde a gente precisa estar o tempo inteiro meio que alerta, sabe assim? Você tem que estar toda hora meio lutando mesmo por ela e até batendo de frente com pessoas que têm um conhecimento das causas, mas não tem o conhecimento do seu filho, né? E a gente ser mais firme, não dá pra gente ir entregando eles na mão de qualquer um, né? A gente, firmeza, né? Tem que ter firmeza e falar não, não vai ficar, ou vai ficar, e enfim, só sei que eu fugi, né? Mas era isso as situações que a gente passa, que a gente vive, né? Aí eu tava tentando tomar um fôlego para poder, né, continuar. Ela veio para casa tomando cefalexina, tá tomando ainda, tá bem, tá super bem. Ela começou a mostrar uma resposta boa a partir de sábado, ela já começou a reagir bem melhor, já tá sorridente, já tá ativa, já tá com o olhar ativo. E amanhã a vida dela segue normalmente nas físio, fono e assim vai. Mas é um relato, né, de uma mãe que vive em alerta, porque sabe que qualquer vacilo, né, qualquer coisa eu posso perder minha filha e pode ser irreversível. Então, enquanto eu tiver fôlego de vida, saúde e condições de lutar por ela, eu vou estar fazendo isso. Então é isso que eu queria deixar para vocês, um alerta também para as mãezinhas que precisam de repente não ir acreditando em tudo que vai se impondo a nós, né? Que tem hora que a gente vai ter que tomar posições em relação a certas coisas na vida dos filhos da gente, porque nós o conhecemos, nós sabemos quem eles são e o que realmente está acontecendo com os nossos filhinhos, né? Mas era isso, gente. Vou terminar de tomar meu chá para acalmar aqui os ânimos que ando meio alterado e dormir, que amanhã segue para mim uma semana e para todos nós, né? Uma semana aí cheia de afazeres. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana, cheia de bênção na vida de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, seja de receita, seja de bate-papo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente, fiquem com Deus.